segundo João capítulo 8, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Amém? Aqui está a tua palavra, Santo Espírito. Usa a minha vida e fala conosco, e que seja para a glória do nome de Jesus. Amém? Veja bem que o nome de Deus, em Êxodo 3, versículo 14 e 15, quando ele fala com Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Jesus é Emanuel, Deus conosco, e aqui ele diz aos judeus: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Bem, nós vamos tirar a pregação, a inspiração do eu sou. Eu sou é atemporal. Não há tempo para o eu sou. Na terra, todos nós estamos sujeitos ao tempo. Ao tempo, cronos, cronologia, relógio virando, e dias passando, semanas passando, anos passando. Então, nesse sentido, nós temos passado, presente e futuro. Veja bem, isso dentro da terceira dimensão, comprimento, largura, altura, dentro do cronos, da cronologia que mede a existência nossa na Terra. Porém, se referindo a Deus, Deus não se sujeita ao cronos, ao tempo. Deus transcende o tempo, o relógio. Para Ele não há passado, não há presente, não há futuro. Para Deus não. Então, nós olhamos, Deus é o eu sou há 3.000 anos atrás, Ele é o eu sou quando Jesus estava dentre os discípulos, e Ele continua sendo eu sou até a eternidade, porque Deus é atemporal. O prefixo grego a significa não, sem tempo, não há tempo. Deus não se sujeita às leis do tempo e espaço, porque Ele é Espírito. Ele não está sujeito ao passado, presente e futuro. Quando Ele olha tudo na sua presença. Quando Ele faz uma promessa, Ele faz uma promessa diante desse atributo de ser atemporal, imutável e onipotente. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Tanto que na Bíblia está escrito que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Como podemos compreender uma palavra dessa no cronos, na cronologia, no tempo, no espaço? Não dá para entender. Mas se nós olharmos sobre a ótica divina, sim, eternamente, Jesus já é o mediador entre Deus e os homens. Jesus já é o Cordeiro oferecido em sacrifício por nós, nosso Redentor e nosso Salvador. Mas eu estou baseando essa premissa, ou seja, esse início da pregação, como causa da pregação, o eu sou, exatamente para falar das promessas de Deus e das bênçãos de Deus sobre nossas vidas e como obtê-las. Porque eu andei indagando física quântica e outros temas parecidos que buscam explicar
a razão de pessoas receberem bênçãos e deixarem de receber bênçãos. E não me satisfiz com os ensinos trazidos pela física quântica, mas quando olhei para a palavra de Deus, Deus me esclareceu esse tema. Veja, a palavra de Deus diz que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Está no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Ele foi abençoado por Deus. Porém, quando nós olhamos que Deus prometeu para ele uma geração maior do que as estrelas do céu e os grãos de areia da terra, nós notamos que essa bênção não veio imediatamente. Dentro do tempo do relógio e do cronos terrestre. Não veio. Não veio, e eu creio que um dos motivos foi que Sara, a mulher de Abraão, duvidou. Ela não creu. Ela duvidou dentro da tenda quando Deus e mais 2 anjos estavam na tenda de Abraão. Então isto foi necessário demandar um tempo de aprendizado para Sara, especialmente, e também para Abraão. Dentro do tempo terreno, parecia que a bênção nunca ia acontecer, porque a bênção foi prometida muitos anos antes, e Abraão já estava com quase 100 anos, Sara já estava idosa. Então, diante da realidade dos fatos, dentro da cronologia humana, aquilo era impossível acontecer. Porém, para Deus tudo é possível, e Deus cumpriu a sua palavra. Mas houve um aprendizado para ela. Também quando nós olhamos para a vida de Jacó, o Jacó, quando fugiu da casa do pai dele, da mãe dele, e foi para a casa de Labão, seu tio, ele dormiu, colocou uma pedra, viu uma escada, e os anjos subiam e desciam por aquela escada que representava Jesus, aquela escada. Então ele disse: Senhor, certamente eu te darei o dízimo de tudo quanto eu ganhar, eu darei o dízimo para o Senhor. Porém, as bênçãos não vieram para Jacó de imediato. Tanto que Jacó trabalhou praticamente 20 anos para Labão e depois reclamou: eu não deixei perder uma ovelha tua, um animal teu, e no entanto, eu não ganhei nada. Ele não estava ganhando nada. Mas houve um aprendizado na vida de Jacó, que não se ganha a bênção de Deus através dos próprios méritos ou do próprio esforço pessoal. Mas a bênção de Deus vem de Deus, aleluia. E ele recebeu a bênção. Ele se tornou mais rico do que Labão, ele voltou para a terra do seu pai. Quando nós olhamos também, agora, nós olhamos para a vida de Moisés, em Êxodo, não é? O livro de Êxodo, que narra a vida de Moisés, que narra a libertação do povo. Nós verificamos ali, em Êxodo 14, verso 16, que Deus disse para Moisés, numa situação extrema, de um lado o exército de Faraó, de outro lado o Mar Vermelho, e Deus disse: Moisés, levanta o teu cajado em direção ao mar e ordena que ele se recolha. E assim fez Moisés, e o mar se dividiu e o
povo de Israel passou a pé enxuto. Veja bem que coisa interessante, não é? Uma coisa tremenda aconteceu. Isso foi algo que aconteceu instantaneamente, diferente do tempo do aprendizado lá de Abraão e de Jacó. Porém, não devemos esquecer que Moisés, que foi formado no palácio imperial, teve que passar 40 anos no deserto e entrou na escola de Deus. E ali no deserto ele viu a sarça ardente, e ali no deserto Deus disse a ele: o meu nome é Eu Sou, aleluia. Então houve também um aprendizado da parte de Moisés a respeito da bênção do grande Eu Sou, que age no tempo chamado Kairos, que é conhecido por tempo de Deus. Kairos é diferente de Cronos. Cronos é o tempo para os humanos. Kairos é o tempo de Deus. E eu já adianto, o que vale é Kairos. O que cruza o Cronos e faz o milagre acontecer é quando conseguimos romper a intersecção entre o Cronos e o Kairos e tomar posse no Kairos daquilo que Deus te prometeu, aleluia. Por que não acontece milagre muitas vezes conosco? Por que a libertação não vem conosco? Porque nós só sabemos agir no Cronos. Nós olhamos no relógio, nós temos pressa, nós queremos agora, nós queremos já, nós queremos neste instante, só que nós ficamos no Cronos, nós não vamos para o Kairos, nós não nos deslocamos pela fé e entramos na presença de Deus dizendo: Deus é imutável, se Ele prometeu a salvação me é dada no nome de Jesus. Deus prometeu a cura, se Ele prometeu a cura, Ele cura em nome de Jesus, não há dúvida nenhuma que Ele cura em nome de Jesus. Mas muitas vezes você fica: eu vou morrer, a doença é grave, o médico não pode fazer nada, dentro do Cronos não vai receber bênção nenhuma. Só recebe a bênção quando entramos no tempo de Deus. Quando entramos na presença de Deus, como Abraão fez, e lhe foi imputado por justiça. Como Jacó fez: você não sai daqui, falou para o anjo, se não me abençoar. Entrou no tempo de Deus. Ali quero manaia. Davi entrou na presença de Deus e disse: eu quero a cabeça desse gigante, porque ele tem te afrontado, ele tem te desrespeitado, eu vou cortar a cabeça dele hoje. E Deus concedeu para um pequenininho derrubar um gigantão, aleluia. Moisés: Senhor, o Senhor me mandou para o Egito, para libertar o teu povo. E eu tenho certeza que o Senhor não mandou eu lá para o teu povo morrer no Mar Vermelho, ou espremido pelo exército. Eu creio no teu poder. O Senhor transformou o cajado numa serpente, a serpente engoliu as serpentes dos magos do faraó do Egito. O Senhor transformou água em sangue, o Senhor fez maravilhas. Então eu creio que esse mar vai se abrir agora, aleluia. E abriu, aleluia, porque ele entrou no tempo de Deus, aleluia. Por isso Deus nunca chega atrasado, Deus não retarda a sua bênção. Nós é que não sabemos pedir corretamente. Como podemos então obter essa bênção? Sim, Hebreus 11, verso 1, vamos lá. Hebreus 11, versículo 1. A fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ora, a fé é alicerce firme. Eu estou esperando algo acontecer na minha vida, eu tenho certeza que Deus me prometeu, eu tenho certeza que Deus... Então Ele já me deu. Onde está? Eu não vejo no Cronos, eu não vejo neste tempo, eu não vejo neste espaço, mas é prova das coisas que não se vê, porque eu olho no invisível, eu olho no Kairos de Deus, e lá está a promessa minha, e eu quero recebê-la, porque eu entro no tempo de Deus e digo, é minha essa bênção, e eu tomo posse. Onde mais está escrito isso? Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, não adianta chorar, o choro não comove Deus. Não adianta se desesperar, o desespero não agrada a Deus. Ouça bem o que eu estou dizendo. Não adianta ser feito de vítima, não agrada a Deus. Não adianta cobrar de Deus, ó Senhor, eu fiz isto, eu fiz aquilo, mas pela tua obra eu preguei, eu orei, eu visitei, eu dei o dízimo. Não agrada a Deus. A única porta que nós temos para entrar na presença de Deus e ser atendido no Kairos de Deus é a fé. Ouça bem isso. Fé é firme fundamento. Fé não é dúvida, irmãos. Não é dúvida. Não. Se tiver dúvida, não vai receber nada. A dúvida desonra a Deus. E a ansiedade? Também. A ansiedade é consequência da desconfiança. Oh, Senhor, eu creio no Senhor, mas... Oh, Senhor, estou morrendo de medo. Então você não crê. Tua vida está dizendo diferente. O teu espírito, o teu ser está mandando uma mensagem diferente para Deus. Senhor, com a boca eu estou dizendo que eu creio, mas o meu ser está dizendo que eu não creio. Deus vai atender? Não vai. Você não foi capaz de entrar no Kairos de Deus, na presença de Deus pela fé. A fé é enxergar o que eu não estou vendo. Eu não estou vendo o resultado do laboratório. O corpo está sentindo sintomas de enfermidade, e daí? Isso é aqui, no Cronos. Deus quer que você olhe para Ele e diga como aqueles cegos disseram: sim, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer a gente enxergar, aleluia. Glória a Deus, está entendendo? Isso são para as bênçãos de prosperidade, são para toda espécie de bênção. Na física quântica, eles usam o universo. O universo não faz milagre, quem faz milagre é Deus, que é o Senhor do universo. Quem faz milagre é o Todo-Poderoso. Ele tem nome, é Eu Sou o nome dele, aleluia. É o grande Eu Sou, oh glória. Então é Ele que coloca leis, e essas leis espirituais não podem ser transgredidas. Tudo é possível àquele que crê. Ah, mas eu aqui no meu pensamento acho que isto aqui é impossível. Então é impossível para você. Não vai acontecer nada. Você vai ficar doente, pode até morrer, mas não vai acontecer nada. Ah, mas eu posso morrer, mas eu creio na salvação. Então você vai ser levada por Deus para o paraíso. Agora você quer viver. Então o que é preciso fazer? Lança fora o medo, lança fora a ansiedade, lança fora o temor, lança fora a dúvida e diga para Deus: Senhor, eu tomo posse porque o Senhor salva,
cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. O Senhor tomou minha enfermidade, a minha doença. Também a Bíblia diz em Corinto que Ele levou nossa pobreza para que nós ficássemos ricos. Ele se fez pobre para nos enriquecer da graça, da abundância, do poder. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, Senhor, como é que eu não tenho abundância? A culpa é tua, que não crê que Deus te deu a abundância. Alecaia, Turianda, entra na presença dEle, senta à mesa e come o que Ele te deu, aleluia, e toma posse como fizeram Abraão, Jacó, Moisés, Davi, os cegos, o pai daquele menino e assim por diante. A Bíblia diz, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para todos sempre. Ele não muda, aleluia. Pare de imaginar que o seu choro vai comover Deus, não vai, não vai. Pode ter até um lugar no céu para recolher as nossas lágrimas, a Bíblia chega a falar, mas não vai comover a Deus. Você pode dizer, eu já preguei demais, eu te servi demais, eu jejuei, eu fui no monte, eu sou dizimista, eu faço isso, mas você está ansioso, você está desconfiado, e a única coisa que agrada a Deus chama-se o quê? Fé. Fé é confiança, confiança absoluta, onde não há dúvida. Não adianta a gente chorar, pedir, clamar, se a gente não confia em Deus. Só confiando em Deus é que Deus faz a vontade dEle se cumprir na tua vida. Olha, a Bíblia diz, e Ele tomou nossas dores, Ele tomou nossas enfermidades, Ele tomou nossos pecados. Isaías 53, verso 4 em diante. A Bíblia diz que Ele tomou nossas maldições no madeiro. Gálatas 3, 13, 14. A Bíblia diz, em Filipenses, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz aos romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então, a maneira de pedir, a maneira de entender a Deus, que o nome dele é Eu Sou. Deus não é eu fui, eu sou e eu serei. Não, é eu sou. As leis de Deus estão no Kairos. Quando eu saio da Cronos e cruzo o Kairos e tomo posse da bênção de Deus, ela se materializa em nossas vidas. É assim, eu creio que é isso que Deus, em suma, permitiu que eu trouxesse para vocês. Veja bem, o milagre acontece quando o tempo eterno e significativo de Kairos cruza ou interrompe o fluxo normal e mundano do Cronos. O fluxo do Kairos penetra no Cronos, o milagre acontece. É chamado milagre, sobrenatural aconteceu. Aquilo que é impossível, Jesus andou sobre as águas. Por quê? Ele andou porque Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. A água, a lei da gravidade não pode desafiar Ele. Ele pode desafiar a lei da gravidade. Aleluia. Está compreendendo? Quando Natanael disse, como é que tu sabes que eu sou um varão que não sou fingido? Ele disse, eu te vi debaixo da figueira e não desviei o meu rosto de ti. Porque Natanael tinha dito, o Senhor não está nem aí comigo, o Senhor não está nem olhando para mim, eu estou chorando aqui desesperado. Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, aleluia. Jesus te viu, Jesus te vê, Jesus me vê, Jesus nos vê. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E lembre-se,
Ele é acima do tempo cronologia. Ele é do tempo eterno. E no tempo eterno, Ele já disse: eu amei o mundo de tal maneira que deu o meu Filho, o unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já disse lá no Kairos, lá no atemporal, Ele disse assim: eu dou o poder de se tornarem filhos de Deus os que creem no nome de Jesus. Ele não muda, Ele é imutável, Ele é eterno, Ele não revoga o que Ele disse, Ele mantém sua promessa. Ele disse: eu sou Jeová Jiré. O que é Jiré? Eu sou o Deus provedor. Está aí, Moisés, você pediu pão, tem pão para comer. Você pediu carne, tem carne para comer. Você pediu água, estou te dando água no meio do deserto, água cristalina, aleluia. Jesus alimentou 20.000 pessoas com pães e peixes, porque no tempo existiam alguns pãezinhos e peixinhos, mas Jesus os abençoou e eles se multiplicaram, aleluia, e alimentou uma multidão. Pois é, você quer bênção de Deus? Pense no que foi falado, ore a Deus. Se tiver dúvida, eu estou disposto a ajudar. Outra coisa para terminar: Deus não é glorificado nos dias de glória que nós temos na terra. O que é glória? De bênção. As bênçãos que nós temos não glorificam a Deus aqui na terra como glorifica o tempo de deserto, o tempo de sequidão, o tempo de luta. E quando Deus tira nós do deserto, jamais nós vamos esquecer daquela situação. Sempre vamos dizer glória a Deus. Então nós vamos glorificar a Deus para sempre, devido ao milagre que Ele operou no meio do deserto. Compreenderam isto? Por isso que o povo de Israel ficou fanático por Moisés e pela lei mosaica, por causa da libertação que Deus deu, por causa da provisão, que Deus deu pão, que Deus deu carne, que Deus deu água, que Deus deu tudo para eles. Oh, glória a Deus! Vamos orar por vocês agora então? Veja bem, só você sabe o que você está passando, eu não sei. Eu posso ver, olhar, imaginar, pensar, mas Deus sabe, e você sabe. Você quer o milagre de Deus? Então fecha os seus olhos e entra no tempo de Deus agora. Como entrar no tempo de Deus? Só pela fé. Não por nave espacial, na dobra do tempo, ou coisa assim, não, mas pela fé. Pela fé nós podemos entrar agora, lá no paraíso, lá no céu, sabia disso? Em oração, fecha os olhos. Saiba que você agora está entrando na presença de Deus. Pela fé. Ah, mas eu estou aqui. Então não vai acontecer nada. O seu corpo pode estar aqui, mas a sua fé, o seu espírito, a sua esperança vai diante de Deus. Você quer fazer isso comigo? Querem ou não? Então entra na presença dele agora e diga: Senhor, eu creio que nada é impossível para o Senhor, mas tudo é possível para o Senhor, tudo. Senhor, eu estou cruzando a linha do tempo e entrando pela fé na tua presença. Toca em mim agora, Senhor. Toca em mim agora, Senhor. Toca no meu corpo, toca no meu espírito, toca na minha alma. Eu creio, Jesus, como o Senhor curou aqueles cegos, que o Senhor pode me curar agora.
Eu creio, Senhor, que a prosperidade que o Senhor disse que eu tenho, eu imaginava que eu teria, mas vou mudar o verbo para eu tenho. Eu tenho a cura, eu tenho a prosperidade, eu tenho milagre. Diga: eu tenho milagre. Eu tenho milagre. Muito fraco demais. Isso, eu tenho milagre. Eu tomo posse do meu milagre, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.